Bom, o tema da palavra, a gente fechar essa noite, é encontrando o meu par. Amém? Quem quer encontrar o par aí? Levanta a mão. Tem que ter coragem, meu. Quem quer encontrar o par aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Bom, então vem aquela pergunta, né? Como conseguir a varoa? Como conseguir o varão? Quem já fez essa pergunta aí? Não precisa levantar a mão. O Fábio já levantou. Mas eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. Como que eu faço para conseguir o meu varão, a minha varoa? Como que eu faço para encontrar o meu par? Né? E aí a gente tem, às vezes, algum sentimento, né, mundano, ou conselhos mundanos, igual o Fábio falou aqui. Às vezes nós temos conselheiros, mas conselheiros que não são bons, conselhos que não edificam a nós. E aí você vai lá para sua colega de trabalho, para o seu colega de trabalho, já está namorando ou que já está casado, viu? Qual que é a história de vocês? Como vocês se conheceram? Ele, não, eu tava lá na balada curtindo tal, aí cheguei nela assim, e aí eu tava com aquele perfume presença, e ela já gamou e não sei o quê. Olha o conselho. Vocês dão risada, mas isso é verdade. Não, onde você conheceu? Não, tava lá malhando na academia tal, e aí eu limpei o banco assim pra ela sentar e tal, não sei o quê. Tinder. Eu não vou falar muito disso que eu não conheço, mas tem também, né? E aí, será que é esse padrão que nós temos que adotar, esse tipo de conselho? Não, porque eu tenho que procurar o cara com aquela barriguinha tanquinho, com físico em ordem, malhado. Ou não, eu tenho que encontrar aquela mulher aquela princesa, toda montada na maquiagem. Será que esse é o padrão para mim e para você encontrar alguém? Já encontrei. Amém? O mundo muitas vezes cria padrões que não são sustentáveis. O corpo que um dia é bonito, um dia vai ficar um pouquinho feio, até às vezes muito feio. Mesmo que você colocar ali, né, uma plástica, um negócio, e faz, e monta de novo, e acerta isso aqui, acerta isso ali, não vai ser igual. Porque Deus criou nós para nós passarmos por fase. E quando você é jovem, o que a palavra de Deus fala? Você é forte, você tem vigor, o seu corpo está no auge, você tem a força. Mas chegará um momento que as coisas não vão estar do jeito que você era antes, aquele fôlego que você tinha, aquele pique que você tinha, uma hora ele vai se esgotando aos poucos, e muitas coisas vão começar a cair. Então, nós não podemos se apegar nos padrões que o mundo nos entrega, para encontrar o nosso par, para encontrar a pessoa que você deseja casar, deseja se relacionar. Olha só o que a palavra de Deus fala, Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Aí muitas vezes aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho, do conselho que vai dar para você, não, porque você tem que procurar um homem rico, porque aí você vai estar feito, você não vai precisar trabalhar, você vai treinar lá às 10 horas da manhã, que é o horário tranquilo da academia. Não sei se alguém tem o privilégio de treinar esse horário, mas acredito que é tranquilo.
porque o horário que eu vou não é tranquilo. E aí você se apega a isso. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Então, será que é melhor você se casar com um homem rico ou com um homem sábio? Será que é melhor você se casar com uma mulher rica ou com uma mulher que é sábia, que edifica o lar? A Bíblia nos orienta aqui. Aquele que muitas vezes é rico, talvez por esforço próprio, talvez por receber uma herança, se ele não tiver a sabedoria de Deus, ele vai perder tudo que ele tem. É o que a palavra fala aqui. Nós precisamos buscar pessoas para nos relacionarmos, para conduzirmos toda a nossa vida de acordo com os padrões que a Bíblia nos ensina, de acordo com aquilo que é importante para Deus, para nós também deve ser. Amém? Em meio a tantas informações e faltas de princípios, nós precisamos encontrar um equilíbrio, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir a escolher a pessoa certa. O Espírito Santo vai te conduzir a realmente tomar uma decisão importante na sua vida e sábia acima de tudo. E aí o segundo ponto, né? Deus tem alguém destinado para mim? Predestinação amorosa, alma gêmea. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Ninguém levantou a mão. Deus não tem alguém predestinado para você. Não, porque o Felipe nasceu e a Thaís estava predestinada para ele. É isso que aconteceu? Ele está falando que sim aqui, ó. Gente, não existe isso de predestinação. Porque vamos pensar, se eu estou predestinado para alguém, mulher ali que eu quero, tal, Deus me conduziu, predestinação, e aí o meu amigo estava predestinado para uma outra mulher, e aí eu tomo uma decisão errada, porque eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu caso com a mulher que era predestinada para o meu amigo. Aí o que vai acontecer? O meu amigo vai ficar sem casar? Ele não vai poder mais casar porque eu tomei uma decisão que prejudicou a ele? Não existe isso, não tem nexo. Não existe essa coisa de predestinação, não, porque só tem uma tampa que encaixa na sua panela. Não existe isso, gente. Mas nós podemos muito bem sermos guiados pelo Espírito Santo em tomar essa decisão de escolha. Porque se Jesus, se Deus, Ele nem mesmo nos obriga a recebermos, a aceitarmos Ele como Senhor e Salvador, como Ele vai falar assim, não, é aquela pessoa que você tem que casar? Que Deus que é esse? Nosso Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, a livre escolha para tomar também nessa área. Eu não acredito que a Amanda seja a única pessoa que eu poderia ter casado, mas graças a Deus que eu casei com ela. Saí bem agora, né? Graças a Deus que eu casei com ela. Decisão tomada debaixo de oração, debaixo de busca no Espírito Santo, debaixo de um conhecimento verdadeiro de quem realmente ela era. A Bíblia fala lá em Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo te guia a fazer a escolha certa. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você é filho de Deus, Ele te guia a você fazer a escolha certa. Amém? Próximo ponto,
Coloque diante de Deus características. Abram lá em Tiago 4:3. Olha só o que a palavra fala. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Olha só, presta atenção aqui. Na sua oração, no seu devocional com Deus, no seu tempo com Deus, você ora por muitas coisas. Você ora por um trabalho, talvez você ora pelos seus pais que ainda não são convertidos, talvez você ora por algo específico que Deus colocou dentro do seu coração, intercede por a vida de alguém, e o Senhor gosta que você seja específico naquilo que você está pedindo. Porque assim, pensa comigo, Deus, abra as portas de um emprego para mim, porque eu preciso de um trabalho. Aí vem uma porta qualquer, vai ganhar R$500, vai trabalhar no terceiro turno. Deus abriu a porta de emprego? Sim ou não? Sim ou não? Abriu. Agora, se você só orou nesse sentido, você recebeu a porta de emprego aberta ali, Deus preparou, mas uma coisa é, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, eu quero trabalhar numa multinacional. Senhor, eu quero ter o meu negócio próprio. Senhor, eu quero faturar tanto por mês. Senhor, eu quero dessa forma. Você coloca coisas materiais, coisas que você pode mensurar diante do Senhor. E o que o Fábio leu aqui, submeta os seus planos ao Senhor. Ele vai dar a palavra final. Ele vai te abençoar. Porque nós temos que ser específicos diante de Deus. Mas nós nunca podemos querer dar ordens para o Senhor. Porque o Senhor, Ele abençoa os seus filhos. Mas nós temos que estar com o coração voltado para Ele. Nós temos que ser específicos. Mas o Senhor vai nos mostrar que realmente Ele está abrindo aquela porta, que realmente Ele fez um pouquinho diferente ou muito diferente daquilo que você pediu, porque Ele tem um plano maior, porque Ele enxerga lá na frente, Ele conhece as coisas que estão por vir. Quando nós estamos falando de encontrar o nosso par, nós devemos pedir para o Senhor de maneira certa, sabe? Tenha critérios. Deus, prepara uma varoa para mim. Amém. Qual que é o seu critério? O que te atrai? O que é importante para você? Quais são as características na pessoa que você está procurando? Você quer que ela tenha? Felipe já falou sobre a questão do jugo desigual. Isso já é algo que tem que estar na primeira coisa lá da sua lista. Uma mulher temente a Deus, um homem temente ao Senhor, um homem de Deus, um homem submisso à vontade do Senhor, a Cristo, um homem trabalhador, um homem honesto, uma mulher que seja temente a Deus, uma mulher que trata as outras pessoas com respeito. Qual que é o seu critério? Você tem isso? Sabe, liste. Eu, quando estava à procura do meu par, eu coloquei características diante de Deus. E olha só como eu falo, quando eu falo em ser específico na sua oração, porque eu até coloquei diante de Deus, Deus, se possível, uma loira de olho claro.
Gente, isso... mas por que uma loira do olho claro? Até comentei, eu acho que esses dias com a Amanda, porque eu olhava pra minha mãe é loira e ela tem olho verde. Eu queria uma mulher que fosse loira e tinha olho claro. Eu coloquei isso diante de Deus. Mas se não aparecesse, gente, é algo superficial. É algo que era um desejo do meu coração. Eu coloquei diante de Deus. Mas se tivesse uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que realmente busca o Senhor, que tratava as pessoas bem, que respeitava os pais, sabe? Eu poderia ter tomado a decisão, mas Deus foi zeloso e cuidadoso nos mínimos detalhes, sabe? O fato de você ser específico em oração, Deus ele vai te guiar para isso. Só que tem um outro lado que eu ainda vou falar aqui para vocês. Então, não crie um crivo tão alto assim, se segura aí, sabe? Aí já estava querendo anotar isso, aquilo. Calma o coração. 6 gominhos na barriga aqui, o Felipe falando. Calma o coração aqui que a gente vai chegar lá. Tem coisas que são inegociáveis quando a gente está com a nossa lista ali. Tem coisas que não dá para deixar passar. Mas tem coisas que a gente releva. Sabe, entenda aquilo que você não suporta. Tem um casal de amigos que eu tenho, que a esposa, do meu amigo falou assim: eu não casaria de jeito nenhum com um roleiro. Aí eu olhei assim e falei: caramba, que específico. Pra quem não sabe o que é roleiro, roleiro é aquela pessoa que você olha assim, ele tá com um carro, aí de repente ele tá com uma moto, aí de repente ele tá com uma van, aí ele comprou um apartamento, de repente ele comprou uma casa. É um cara que tá todo momento fazendo negócio ali e naquela loucura. Não, agora a gente vai andar todo mundo de Uber, eu vou investir o dinheiro. O cara tá fazendo rolo. Entenderam? Amém? É isso. Ela falou que não casaria com um cara assim. É muito específico, mas ela tinha um crivo. E esse amigo, que é o esposo dela, não é roleiro, tá? Só para defender ele aqui. Amém? Então entenda também aquilo que você não suporta. Sabe, tem coisas que você não suporta. Eu não vou te dizer o que você não tem que suportar ou o que você tem que suportar. Isso é pessoal de cada um. Tenha você esse crivo e coloque isso diante de Deus. Porque se você casa com uma pessoa que tem algo que você não suporta nela, imagina só, todos os dias, até que a morte os separem, você vai ter que aturar isso. Você vai ter que aturar. Porque a aliança que se faz no casamento, os votos diante de todos que estão ali presentes, é a tua palavra, é a palavra da tua esposa, do teu esposo. Você vai quebrar essa aliança que você fez? Perante Deus, perante os homens? Não. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Isso não é a vontade de Deus. Amém? Jesus morreu por você, te deu uma nova vida, porque Ele não seria capaz de preparar para você um homem, uma mulher temente a Deus? Será que é necessário buscar Ele nas trevas, ela nas trevas? Eu não estou pregando aqui contra você evangelizar alguém, talvez é bonitinho, bonitinha, mas qual que é a intenção disso? A gente estava no discipulado com os meninos, rapazes, homens de verdade, amém? Na terça-feira, e a gente comentou sobre isso, sobre a intenção no qual nós pregamos o evangelho para as pessoas. Nós não falamos a respeito de buscar pessoas, alguém, enfim, mas nós estávamos falando que muitas vezes nós evangelizamos as pessoas somente por conta do nosso ego, sem amar as pessoas. Não, porque a Bíblia fala que aquele que ganha almas é sábio. Então não, eu vou evangelizar e eu vou ser tido como sábio.
essa não deve ser a intenção do nosso coração. O que Jesus fazia primeiro? Jesus amava. Jesus se compadecia das pessoas. Então, tudo que você faz, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Você pode evangelizar as pessoas sim que estão nas trevas, e deve, mas para você iniciar um relacionamento, é igual o Fábio comentou aqui, ele era 1 ano de conversão e começou um relacionamento e no início quebrou a cara. Por quê? Porque não estava no momento certo, no tempo certo, não tinha ainda aquela maturidade para aquilo. Então você pode trazer, mas essa pessoa ela tem que mergulhar em Deus primeiro. Essa pessoa tem que começar a servir ao Senhor de verdade. E só o Espírito Santo pode mostrar aquilo, porque a máscara o ser humano pode vestir. Talvez você olhe, não, nossa, virou uma bênção, agora dá para começar um relacionamento. Só que o Espírito Santo está ali, ó. Ele não está aqui por mim, ele está aqui por você. Então isso é muito perigoso. Tome cuidado com isso. Jesus, repito novamente, Jesus cuida de todas as áreas da sua vida. Será que Ele não consegue cuidar do seu relacionamento, da segunda principal decisão da sua vida? Você acha que Ele não consegue cuidar disso? Ele vai preparar alguém. Amém? Glória a Deus. Felipe falou sobre isso, alinhamento ministerial. Se você não tiver esse alinhamento, essa conversa, eu lembro que quando eu estava conversando com a Amanda, fiquei 1 ano conversando com ela, conhecendo ela, em 1 ano, sem a gente se beijar, porque a gente estava se conhecendo. Estava conhecendo a boca dela. Amém? A gente estava se conhecendo. Eu estava procurando entender qual que era o caráter dela e qual eram as intenções dela diante do reino de Deus, diante da vontade de Deus. E aí eu me lembro que um dia eu chamei ela para conversar. Eu falei assim, ó, eu não sei bem ao certo qual é o meu chamado. Eu não sei ainda o que o Senhor tem para mim. Eu tenho participado dos ministérios da igreja, estou liderando a célula, mas eu não sei claramente o que o Senhor tem para mim ainda. Mas independente do que Ele tiver, você está disposta a abraçar isso comigo? O que eu zelo, o que eu tenho temor é por isso, por cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus. Você está disposta a abraçar isso comigo, independente se for algo que talvez hoje você não goste? E ela respondeu que sim. Ela respondeu que estava junto comigo nessa. E aí, a listinha ali, aquilo que eu tinha colocado, já começou a dar uns checkzinho. Aí teve um dia, estava próximo do fim desse 1 ano, e ela chegou e falou assim, estava um pouco brava assim, viu, quando que você vai parar de me enrolar? Eu falei, não, eu não estou te enrolando, eu estou tendo a certeza daquilo que eu quero, porque uma vez que eu começar o namoro, eu já estou pensando no casamento, eu vou sustentar isso. Você tem que ser homem de verdade, não gere algo, a Bíblia fala, não desperte o amor, não desperte o amor se você não pode sustentá-lo. Não desperte algo se você não está apto para aquilo ainda. Senão você vai ser menino. Senão você vai ser menina. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer homens de verdade, mulheres de verdade, pessoas aptas para realmente entrar no relacionamento de forma certa. Por isso que eu fiquei ali esperando. Quando a gente começou a namorar, eu era estagiário. E ela também.
entra aqui um pouco no que o Felipe falou. Gente, eu não ganhava 15, 20 mil por mês, ela também não. Nós éramos estagiários, mas eu era um estagiário, eu era trabalhador, eu já tinha feito Senai, eu já estava estudando inglês, eu já estava numa faculdade. O que a Amanda viu? Ela não viu o estagiário naquela época, ela viu o homem que eu iria me tornar. Eu vi nela a mulher que ela iria se tornar. E aí, antes de firmar o namoro, eu orei diante de Deus, falei: Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu entre no namoro para um casamento. Durante 1 ano eu conheci ela, eu vi as características, as qualidades, aquilo que eu tinha posto na minha listinha, ela praticamente atendeu tudo. Mas, Senhor, me mostra, me ajuda, como que eu vou conduzir isso? Eu sou estagiário. Eu lembro que no quarto, orando, eu pensando em tudo que ia acontecer, quando eu iria me formar, e aí, Deus me deu uma data, 12/6/2021, esse vai ser o dia do seu casamento. Deus me deu essa data, por quê? Porque eu orei, eu entendi qual que era o momento que eu estava, o que eu precisava, o que eu iria alcançar talvez naquilo, o Espírito Santo me conduzindo, como eu iria estar. Eu falei: não, eu estou aqui agora sendo estagiário, já está um tempinho que eu estou trabalhando aqui, eu posso ser efetivado, só que eu tenho que ser efetivado até tal ano, porque aí depois de 1 ano eu consigo pegar férias, e aí depois disso, quando a gente casar, 12/6/2021, eu vou ainda estar faltando só 5 meses para acabar a faculdade, não vai ser tão complicado, e tal, e fui. O Espírito Santo me levou a isso. E o que aconteceu? Chegou a pandemia. E aí, fecha, abre. Aí não sabe se vai ter, aí um monte de casamento sendo cancelado, porque agora é todo mundo em casa, agora... E aí a Amanda chegou em mim, viu, será que não é melhor a gente remarcar a data, a festa do casamento? Porque não sei se vai dar, porque fecha, abre, a gente não sabe. Aí eu falei assim para ela: Deus me deu essa data. Se Ele falou isso, Ele vai sustentar. E aí a gente, logo no início, para iniciar um casamento, Deus já requer fé nos nossos corações. Falei: não, vamos manter essa data. E aí naquele fecha e abre. E aí voltando um pouquinho, eu e ela fomos efetivados pouco mais de 1 ano antes da data do nosso casamento. Eu tinha uma preocupação a respeito da minha mãe e da minha sogra, porque, para quem não sabe, a minha mãe, ela se separou quando eu era pequeno e ela dedicou a vida dela para mim e para o meu irmão. Então, por isso ela não teve relacionamento com outras pessoas, ela não pôde conhecer, até tentou alguma coisa com outros homens, mas ela não conseguiu se relacionar com ninguém. E a minha sogra também, Amanda, quando ela era ainda mais nova, os pais se separaram e a mãe dela morava sozinha, junto com a Amanda, é claro, o irmão dela já tinha casado. E aí até que um dia a mãe dela chegou nela e falou assim: viu, você vai me abandonar aqui? E aquilo, sabe, quando ela contou aquilo pra mim, aquilo, sabe, mexeu com o meu coração. Eu falei: nossa Senhor, como que a gente vai fazer? Tudo bem, eu saí ainda, minha mãe vai ter meu irmão que tá lá ainda, mas eu sabia que não ia ser a mesma coisa. E por conta dessa situação, muitas vezes eu sentia um
sentimento de cobrança em relação à paternidade, porque não tinha uma figura dentro de casa. E aí, eu orando, colocando isso diante de Deus, Amanda também, e no dia 12/6/2020, quem casou foi a minha mãe. Diga glória a Deus. 1 ano antes do meu casamento, e ela nem sabia a data que eu tinha escolhido, ela escolheu a mesma data. Eu falei, quando eu comecei a namorar, Deus já tinha me dado essa data, então não vem falar que eu roubei de você. Porque ela casou exatamente no mesmo dia, 1 ano antes. E depois, gente, só um parênteses aqui, só depois que eu fui descobrir que era dia dos namorados, tá? Não é porque eu só quero dar um presente não, tá? Eu não sabia que era dia dos namorados, que eu tava orando ali, Deus deu, eu não tinha namorado ainda, como que eu ia saber que era dia dos namorados? É dia dos namorados, mas é o dia do meu casamento, ponto final. Amém? E aí, a mãe da Amanda, ela também começou a se relacionar com uma pessoa, pouco antes de a gente se casar, né? Então, nenhuma das duas ficou sozinha, sabe? Olha o cuidado do Senhor. Quando a gente é específico nas nossas orações, quando a gente tem critérios, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção quando nós estamos dispostos a viver os planos dele para as nossas vidas. Quarto ponto. Tenha você características boas. Eu falei que a gente ia voltar. Enquanto eu estava falando aqui de você listar as características, é o céu. O céu é o limite, certo? Não é? Não, eu vou listar isso. Aí muitas vezes a gente desenha o príncipe encantado, a princesa encantado, e nós somos o Shrek ou a Fiona. E aí, gente? Aí é dose, né? O que acontece? Gente, tem o crivo da forma que você pode oferecer também. Amém? Às vezes Deus ele é misericordioso. Às vezes. Então, dá para melhorar. Exatamente. Então, gente, vocês estão procurando, não só liste características, mas lista as suas características. Vamos mudar aqui. Lista você primeiro as suas características e depois você fala assim, com base nisso, eu vou pedir isso. Amém? Sabe? Nós precisamos forjar o nosso caráter em Cristo para poder exigir algo. Sabe, se eu sou uma pessoa estourada, não, porque eu quero casar com uma mulher mansa e humilde de coração. Mas você é totalmente estourado. Vocês estão entendendo? Não, porque eu quero casar com aquele moreno, alto, tanquinho, músculo. E aí, a mulher não se cuida, não faz uma academia, não se alimenta bem. E aí, gente? Como que eu vou ter um crivo tão alto, sendo que eu não entrego nada? Vocês estão entendendo? Eu não posso exigir algo do outro, sendo que nem eu mesmo ainda fui transformado por Cristo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando buscamos o caráter de Cristo,
indiretamente, nós estamos nos preparando para entrar num relacionamento. Por que Paulo aconselha os jovens a cuidar das coisas do Senhor? Por que Paulo aconselha aos jovens a doar o seu tempo para as coisas do Senhor? Porque quando nós estamos envolvidos com o Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, nosso caráter vai sendo moldado e transformado. Nós mudamos certas atitudes, certos temperamentos, eles são tratados pelo Senhor. E aí, isso vai subindo o seu crivo. Amém? Vai subindo as suas qualidades. E alguém pode encontrar em você algo semelhante a Cristo, que é o que realmente deve ser buscado. Alguém pode encontrar algo em você que mostra o fruto do Espírito que nós acabamos de ler aqui. Amém? Quinto ponto: esteja na vitrine. Amém? Esteja na vitrine. Você precisa estar em evidência, solteiro. Você precisa se envolver com algo. Você precisa estar no meio da galera solteira. Você precisa buscar isso. Eu conheci a Amanda quando eu estava no meio da galera solteira, na pista. Amém? Esteja na vitrine. Quando você está passando no shopping lá, o que eles põem na vitrine? Geralmente é a melhor coisa que tem. Então esteja você na vitrine. Cara, se vista bem, meu. Se você não sabe se vestir bem, peça conselho para quem você acha que se veste bem, para quem teve sucesso nessa área. Sabe, bota uma roupa que combina. Passa um perfume. Porque aqui o Fábio falou, né, que às vezes, Fábio, Felipe, não sei quem falou do bafo. Foi você? Olha, tem alguns que até o nível de paixão tá tão alto que não sente o bafo. Mas tem uns que sente. Então, meu, escova os dentes. Passa um perfume. Gente, eu tô falando aqui, vocês acham que é besteira? Mas é verdade. Faz um treino, sabe? Fica um pouquinho menos frango. Gente, vocês precisam estar na vitrine. Já ouviu aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Verdade. Sabe, se envolva no ministério. Eu não estou dizendo que a intenção sua em envolver-se no ministério deve ser para você encontrar alguém. Mas quando dois estão trabalhando junto, gente, é sucesso. Não sei quem estava aqui no culto, o pastor Arthur falou, não, eu já participei desse ministério, desse, e também do Kids, né? Por quê? Não, porque eu estava com a intenção de conquistar a pastora. Então, gente, entendeu? Pegou a dica? Esteja na vitrine. Olha só o que a palavra fala, Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Não se isole, meu querido. Não se isole. Senão nunca ninguém vai te achar. Você está se escondendo em Deus, mulher? Mas apareça para que os homens possam te ver. Esteja na vitrine. Melhor roupa, perfume, bem arrumada, se cuidando. Amém? A Bíblia fala, não precisam abrir, mas lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos?
porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Você está vendo que tudo que nós fazemos para Deus nos beneficia? Tudo que nós fazemos para Deus só traz benefícios para nós. A Bíblia nos ensina a cuidar do nosso corpo. Quando você cuida do seu corpo, você vai estar saudável, você vai estar bonitão, você vai estar bonita, você vai estar ali na vitrine. Quando você busca o Senhor, o caráter dele vem sobre você, e aí você vai ter qualidades boas. Eu acabei de falar. Só não busca a Deus quem é louco, porque só traz benefício para nós, gente. Indiretamente estamos nos preparando para um relacionamento. Sexto e último ponto: saiba conversar. Gente, olha aqui para mim. Pessoalmente, não dá para conversar com figurinha. Não dá para usar emoji. Pessoalmente, não dá para usar. Pessoalmente, por WhatsApp, não dá para usar gíria, meu. Tal, pá, mina, tal, não sei o que, vamos dar um rolê. Que isso? Ela vai achar que você tá falando em, sei lá. Tenha uma boa conversa. Saiba se portar. Seja um cavaleiro. Seja homem de verdade. Conduza uma conversa com a pessoa que você está interessado de uma forma séria. Você não está falando com seus amigos. Está querendo um negócio sério. Sabe, se porte como tal. A mulher quer alguém que dá confiança a ela, dá proteção a ela. Se porte dessa maneira. Você, mulher, se valorize. O cara chega dando 2 cantadinhas ali, você já se derrete toda. Que isso? Se valorize. E aí, né? A gente entra, né? Saiba conversar. Gente, não é porque vocês estão na igreja, vocês se conheceram, glória a Deus na igreja, você só vai conversar sobre ministério. Amém? Tenha conteúdo. Estude algo, ensine algo, enfim, aprenda algo. Você acha que eu fico o dia todo conversando com a Amanda sobre ministério? Quem acha isso, levanta a mão. Ó, vou dar uma chinelada aqui em alguém, hein? Gente, tem que ter papo, tem que ter conversa. Sabe, converse sobre os seus gostos, aquilo que você gosta, aquilo que ela gosta, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, qual que é os sonhos dela, sabe? Una tudo isso, coloque diante de Deus, tenha uma conversa agradável. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de se relacionar porque não sabem se comunicar. Eu não estou falando que você precisa ser um sanguíneo, sair falando para tudo quanto é lado, mas saiba conversar, aprenda isso. Amém? E antes, né, de você entrar num relacionamento, é bom você alinhar alguns pontos. Então pergunte para a pessoa, qual que é o seu propósito de vida? Quais são os seus maiores sonhos? Porque se eu não estou disposto a viver o maior sonho da pessoa que eu estou conhecendo, então por que eu vou me relacionar com ela? Você vai ter um relacionamento frustrado. A pessoa vai ficar frustrada. Então nós precisamos ter esse alinhamento, entender isso. Amém? Coloque de pé.